sabe o que é Bitcoin? Em menos de 10 anos, essa moeda digital movimentou quase 26 bilhões de dólares. Apesar do crescimento, esse mercado ainda não é regulamentado. E tem muita gente ganhando dinheiro com esse investimento. Mas será seguro? A carteira está vazia, mas o celular pode acumular moedas digitais. Elas estão em alta. Só este ano o Bitcoin teve valorização de 64%. O Marcelo virou um usuário, trocou o mundo do dinheiro real, o mercado financeiro, por uma empresa que ensina a usar as chamadas criptomoedas. E uso ele basicamente para fazer transações comerciais de algum tipo de curso, algum produto, algum serviço. A exemplo do Bitcoin, outras 800 moedas virtuais circulam no mundo. Mas será que é seguro? Existe sim risco e a tendência é que quanto mais ela for comercializada, mais pessoas investirem nesse setor e começar a haver uma regulamentação desse setor, ela deve ficar mais segura para o investidor. O crescimento das criptomoedas, como o Bitcoin, se deve muito a investidores e a transações financeiras. Para que elas sejam cada vez mais usadas no dia a dia, por exemplo, para entrar numa loja e comprar uma roupa, vai depender muito do comércio em geral começar a aceitar esse tipo de moeda. No Brasil existem poucos lugares, mas no Japão virou moda após o reconhecimento oficial como moeda pelo governo de Tóquio. Mas nos demais países, como não tem lastro, ao contrário de uma moeda tradicional, e não é regulamentada nem fiscalizada, depende da confiança dos usuários. Você tem uma moeda estável, segura, que não depende de governos, que não está sujeito a confiscos, que não está sujeito à volatilidade política. O que o governo devia fazer é descriminalizar e modernizar o tratamento que dá ao câmbio, da mesma forma que ele dá a outras mercadorias no país. E para falar sobre o Bitcoin, recebemos o jornalista especializado em tecnologia, Etevaldo Siqueira, e Diego Barreto, professor na Casa do Saber e mestre pelo IMD, Escola de Negócios Suíça. E você pode participar com suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Diego, Etevaldo, obrigada por aceitar o nosso convite, para nos ajudar a entender, melhor esse universo aí do Bitcoin. Por que é uma moeda importante e que vale a pena, sim, explicar, vale a pena aqui chamar a atenção? Ela representa uma quebra de paradigmas, um salto tecnológico tão importante quanto foi o nascimento da internet ou o nascimento de invenções importantes na história da humanidade. Com uma diferença que ela é quase que a realização de uma utopia. Eu diria, por exemplo, que não foi a única moeda virtual que se pensou na humanidade, mas na medida em que ela veio acompanhada de um sistema de registro que se chama blockchain, que dá a ela, pelo menos até agora, do ponto de vista teórico, uma segurança quase que inviolável, a prova de fraude. Então, isto ganha uma significação muito diferente pelas perspectivas, pelas aplicações e por tudo aquilo que nós podemos discutir em detalhes daqui para frente. Um outro viés extremamente importante do motivo de entender o Bitcoin nesse momento é que o mundo passa por uma revolução em relação a como as transações se dão entre as pessoas, Basicamente, você tem duas grandes quebras de paradigma. Um é a figura do intermediário e o outro é a figura da credibilidade, ou a conceituação da credibilidade. Se a gente pegar exemplos simplistas como o Airbnb, Uber, entre outros grandes avanços nos últimos 5, 10 anos, eles nada mais são do que, em conceito, o que o Bitcoin está fazendo. É você tirar o famoso intermediário que agregava muito pouco valor e colocava muito custo nas transações. Por outro lado, você tem uma revolução no conceito da credibilidade, Os bancos, ao longo dos séculos, eles se estruturaram em torno da credibilidade, Os bancos, de forma geral, começam com grandes famílias em determinados países ou com o próprio Estado, dizendo: eu sou uma pessoa que tem credibilidade, confie o seu dinheiro em mim. A internet tem revolucionado isso. Você aceita alugar algo no Airbnb porque você acredita naquela plataforma, você acredita na contraparte que aquela plataforma aceita. Então, existe uma quebra de paradigma. Estamos mais uma vez rumo a outra grande mudança, Que a internet tem trazido aí uma velocidade muito impressionante. Mas, assim, eu confesso que pesquisando hoje sobre o Bitcoin para entender melhor, apareceram ali vários termos que eu acho que vale a pena aqui, O Etevaldo já colocou agora mesmo blockchain, que vale, nós já vamos explicar. Mas o Bitcoin, de uma forma assim didática, o que significa? Bom, é a moeda
baseada em bits, que são unidades de informação digital. Quer dizer, na realidade, o nome tem tudo a ver com a natureza da moeda, que é uma moeda virtual, no sentido que ela não é física, não é tocável, né? Nós não podemos armazenar como se armazenam moedas dentro de um cofre. Podemos armazenar da mesma maneira que nós armazenamos bits em um computador. Essa é a primeira semelhança. Agora, a grande função dela é realmente, na medida em que se estabelece uma relação de pagamento entre duas partes, é eliminar a intermediação, por exemplo, dos bancos. Em princípio, os bancos parecem ser resistentes à introdução de uma moeda virtual que elimine a intermediação. Todos os que trabalham com intermediação vão impactar. Já do ponto de vista do sistema de registro, o livro-razão contábil do Bitcoin, os bancos estão altamente interessados, porque o blockchain pode dar muito mais segurança a depósitos, a documentação, e não só no âmbito bancário. Blockchain vai poder ter... O que é o blockchain? Blockchain é uma cadeia de blocos, quer dizer, na realidade é um sistema em que todas as informações criptografadas da moeda ou de outros valores estão distribuídas em pontos diferentes, não necessariamente num supercomputador. É muito mais uma estrutura de dados, né, virtual, quer dizer, e que tem uma segurança extraordinária. Por ser de uma criptografia ultra avançada, ela é muito resistente até aqui a fraude. Tá? Agora, vocês colocaram, não tem intermediário, né? Então, quem é? Eu estou interessado, então, em comprar bitcoins. Quem é que está do outro lado, então? Quem seria o banqueiro dessa história, né? A viabilização disso é exatamente o blockchain. Né? Então, o blockchain nada é mais do que um sistema que vai te permitir transacionar com outras partes dentro de um sistema que você é parte e que você colabora para a segurança dele. Então, quem está na parte de lá nada é mais do que uma pessoa física ou jurídica, literalmente com um computador, literalmente com um wallet, que é uma carteira virtual, possuindo moedas e que vai transacionar. Então, a brincadeira que eu gosto de fazer é como se você fizesse um câmbio daqui para um amigo que mora na Itália, só que todo esse processo que você tem que fazer hoje num câmbio tradicional, você faz de uma forma simplista apertando um botão no computador. Quer dizer, então, por onde começar? Eu estou interessada, então, em comprar bitcoins. O que eu devo fazer? É como procurar uma corretora, por exemplo? Qual que é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é encontrar exatamente o endereço, a primeira porta de entrada. Isso é uma coisa curiosa, porque isso não é muito divulgado, mas de que maneira, por exemplo? Eu sei como entrar no Google, sei como entrar no Facebook, eu tenho o meu endereço lá, eu tenho uma opção de coisas. Eu não sei, talvez o professor pudesse dar como é que uma pessoa, aquele fraudador que pede um resgate em bitcoins, né? A vítima, como é que faz para depositar esses bitcoins? O início da sua participação, ela é tão simples quanto entrar num site, fazer um cadastro, passar seu cartão de crédito e adquirir bitcoin. Então, é literalmente procurar qualquer prestador de serviço que faça isso na internet, como se fosse um banco. Você faz um cadastro com 10 informações pessoais, passa seu cartão de crédito dizendo eu quero comprar Como entrar R$100 nesse site sabendo que é seguro? Isso de fato é, então, um site seguro para compra de bitcoins? Os principais sites do mundo já são sites populares. No Brasil, como se discute muito pouco, se transaciona muito pouco, ainda tem-se a impressão de que é algo um pouco marginalizado. Na verdade, não é. Mas qualquer pesquisa no Google, onde você escreva Bitcoin, comprar bitcoins, vai te endereçar para sites com muito respaldo. E a forma de você identificar a qualidade desse site é literalmente observar os comentários que existem na internet sobre ele. E é tudo muito simples. Eu diria que em 2 minutos é possível fazer a pesquisa, se cadastrar e comprar Bitcoin. Olha, as nossas equipes em várias capitais foram às ruas perguntar se as pessoas sabem o que é Bitcoin. Vamos ver. Você já ouviu falar em Bitcoin? Não. Bit o quê? Não sei não o que é isso.
Tem ideia do que seja? Não tenho ideia do que é isso aí. É a moeda da web. Eu tentei usar, só que tem que fazer alguns processos lá, aí acabei não usando. Nunca usei, mas tenho curiosidade de usar. Eu soube que nos últimos anos ela valorizou muito. Tem muita gente que investe no Bitcoin. Você ouviu falar aonde sobre ela? Eu ouvi quando houve uns roubos de uns hackers. Foi a primeira vez que eu ouvi falar. Você já utilizou? Não. Nem confiaria em utilizar, porque eu acho uma insegurança muito grande. A gente tem leis para tudo, mas a lei para a internet ainda é muito fraca, então eu morro de medo. Olha só, pelo retorno, né, a maioria diz que não foram em várias capitais que não desconhece o Bitcoin. E entre os que conhecem, tem muitas as dúvidas. A moça ali, nossa, eu morro de medo de usar, será mesmo segura? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, como toda novidade, uma novidade numa área tão sensível, tão importante como a moeda, o valor econômico que ela pode ter, ela cria realmente resistências e dúvidas. Há muita gente que tem resistência contra antibióticos, ou tipos de terapias diferentes, baseado em uma opção de coisa. Agora, imagine para a grande população, primeiro que não tem todas as informações sobre a tecnologia, sobre o grau de segurança, sobre os riscos. Que existem riscos, nós sabemos. Os riscos, até, por exemplo, quem está mais feliz hoje no mundo com o Bitcoin são os fraudadores que escapam, que podem pedir resgate, que não é absolutamente rastreável, tá certo? Não é verdade? Isso... Dar segurança, em primeiro lugar, ao fraudador, ao bandido, ao ladrão, era uma coisa que... É por isso que nesses cyberataques, então, os resgates têm sido pedidos, então, por meio dessa moeda. Né? Exatamente. Né? O que é importante desmistificar é que, às vezes, associa-se muito o Bitcoin ao mercado negro, né? ao mundo marginalizado. Isso não deixa de ser uma verdade, mas esse é um processo idêntico ao que a moeda passou ao longo da história. Então, vamos pegar um exemplo simplista. Se você voltar 50 anos no tempo, uma pessoa era capaz de dar 2 cheques, tendo R$100 na conta e dando um cheque de R$100 cada um. Aquele que chegasse primeiro no banco com um cheque faria o desconto, o segundo encontraria uma conta sem saldo. Então, não é porque o cheque lá atrás tinha alguns problemas de segurança que o cheque deixou de ser um mecanismo muito importante na evolução do mercado financeiro. O Bitcoin passa exatamente por esse processo. Agora, como que as transações são feitas, então, por meio do dinheiro normal? Então, é a cotação do real no momento, é dessa forma, como numa transação financeira comum? É assim que funciona? Digamos, as regras de valorização são inteiramente controladas dentro do Bitcoin, numa relação de oferta e demanda, tá certo? Então, você pode saber quanto está valendo o Bitcoin hoje em reais, em dólares, em mais euros. De R$8.000 hoje um Bitcoin, né? Essa é a cotação de hoje, do momento. E o rapaz até chamou a atenção ali na reportagem, falando, nossa, mas é uma moeda que valoriza muito. Então, só para a gente ter uma ideia, em maio valia R$5.000, em maio último, e agora R$8.000. Por que essa valorização tamanha? Porque ela parte de um estoque limitado, tá certo? Se você tem um estoque, mesmo que seja alguns bilhões, à medida que muito mais pessoas querem comprar, a cotação vai subindo. O que é natural dentro das regras monetárias ou da economia monetária ou da matemática financeira. Essa procura eleva. Esse não é o problema, esse, pelo contrário, é um grande atrativo, né, para os investidores. Nós conhecemos, e talvez a gente vai mostrar aqui casos em que pessoas que investiram coisas ridiculamente pequenas, como poucos dólares, ficaram milionários. Né? E não é mágica nenhuma, não houve fraude, ninguém foi lesado, tá certo? Mas é um fato novo, revolucionário para
o mundo todo hoje. Tá? Peguemos um tempo um pouco mais longo, né? Se a gente olhar o Bitcoin ao longo do tempo, desde a sua criação, a volatilidade é muito alta. Então, algumas pessoas olham com esse ângulo e dizem, nossa, a volatilidade é alta, o risco é muito grande. Outras pessoas olham com o ângulo de um período como você citou e parece ser um investimento extremamente atrativo. A realidade, a analogia que ela é muito importante, é que o Bitcoin hoje nada mais é do que um ativo que ainda tem baixa liquidez. E tudo que tem baixa liquidez tem uma volatilidade muito alta. Então, pegamos o exemplo do imóvel. Né? Um imóvel, no momento de baixíssima procura, para se vender, tem que se vender por muito barato. No momento em que a economia está extremamente aquecida num bairro que faz muito sentido para aquela região, para aquela população, o preço sobe muito rápido. Então, isso é típico de ativos ilíquidos. A tendência é que, à medida que o Bitcoin vá ganhando mais adeptos e vá ganhando mais liquidez, essas volatilidades tendem a ir diminuindo. É o mesmo exemplo de você comparar a volatilidade de uma moeda como o dólar e de uma moeda como o real. A tendência natural é que o real seja muito mais volátil que o dólar. Tem perguntas aqui chegando, nós vamos mostrar esse exemplo de quem ficou milionário também daqui a pouquinho. Okay. Vamos fazer uma pausinha agora, saia daí. Já estamos de volta com o JC Debate. Conversamos sobre o Bitcoin com a gente, o jornalista Etevaldo Siqueira, especializado em tecnologia, e o professor na Casa do Saber, Diego Barreto. Tem dúvidas chegando aqui pela internet. O Beto Machado pergunta, e para onde vai o dinheiro que eu compro o Bitcoin? Onde esse real fica depositado? Quero, de novo, fazer uma analogia simples para explicar. Quando você entra em um site de pontos, né, que hoje é cada vez algo mais comum para o brasileiro, e faz uma compra e recebe pontos, você depois usa esses pontos para comprar produtos. Então, esse ponto fica armazenado numa carteira virtual daquela loja que te oferece isso. O Bitcoin é muito similar, né? É uma moeda, é diferente disso, mas a lógica é a mesma. Você literalmente compra um dinheiro, o Bitcoin, que fica armazenado numa carteira. Quando você transaciona, vendendo ou comprando, isso vai literalmente subtraindo ou adicionando no seu extrato. Tão simples quanto isso. Nós vivemos num mundo de armazenamento virtual também, que a gente chama computação em nuvem, e que, na realidade, embora muitas piadas foram feitas na internet sobre onde está essa nuvem, até uma ex-presidente da República discutiu muito num vídeo o que é essa tal de nuvem, como é que pode ter informação guardada na nuvem. Na realidade, a nuvem é um símbolo dos gráficos antigos. Você tinha ligação entre computadores e a internet era considerada a nuvem. Tá? Hoje, a nuvem, do ponto de vista físico, são os grandes data centers, são aqueles, digamos, a infraestrutura que armazena informação em grande quantidade. E isto é uma infraestrutura vital no mundo hoje. O mundo que tinha há 10 anos alguns milhares de data centers, hoje tem alguns milhões. Tá certo? Adoro esses exemplos que eu acho que fica tão claro de entender, né? Vamos a mais dúvidas. Uma das perguntas vem de Rio Branco, no Acre. Recentemente, sites foram atacados, sites que se autodenominam bancos, né? Foram atacados por hackers e roubaram bitcoins, porque não tem uma certa segurança até então sobre essa moeda, né? Assim, a minha pergunta fica, como é que eu armazeno o Bitcoin de forma segura? O que foi roubado, de fato, não foi o Bitcoin da carteira de alguém, né? O que foi feito foi uma chantagem em que alguém teve que pagar com Bitcoins para poder sair daquela chantagem. O que é muito comum hoje é, por exemplo, roubar a sua senha e dizer, me paga que eu devolvo sua senha. É evidente que isso é algo muito negativo, mas, de novo, por analogia, vamos olhar o que acontece com o dinheiro. Quando se sequestra um ser humano e se cobra uma entrega em dinheiro, o evento é o mesmo. Então, o Bitcoin não é mais ou menos seguro. Ele vive uma experiência que é diferente da experiência do dinheiro. Sim. Se eu tivesse um Bitcoin e não tivesse um dinheiro ou um cartão de crédito na carteira, talvez eu não fosse assaltado na rua. Então, são só situações diferentes, mas eu não chamo ela de mais ou menos perigosa nesse momento. Vamos trazer mais uma dúvida? Que tipo de negócios ou serviços a gente pode fazer hoje, principalmente na internet, que rendam o Bitcoin para a gente? Que tipos de negócio? Bom,
Tevaldo, por favor. Não, eu acho que já existe uma economia de bitcoins organizada mundialmente. Nós falamos no conteúdo de bilhões de dólares já armazenados. Existem empresas as pioneiras, as vanguardeiras, que já se organizaram nisso. Isso está muito incipiente no Brasil ainda, mas não está na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, em alguns países mais desenvolvidos. Como toda novidade de grande impacto, né, mas também com grande dificuldade operacional para as massas, pela complexidade, etc., o Bitcoin não se populariza numa velocidade tão grande para permitir, como se nós trocamos de moeda em 1994, passamos por uma moeda intermediária, como é que se chamava a moeda? O RV. Tá? E depois para chegar ao real, tá certo? Isso foi altamente didático, foi inteligente, foi um caso original. Talvez o mundo vai viver um processo parecido, eu não sei se em uma década ou duas, mas de nós convertermos todas as moedas em bitcoins. Aí desde que as escolas passam a ajudar, as pessoas vão ficar treinadas. Vou tentar fazer agora o que a gente chama de milagre do tempo. Tem muita pergunta aqui chegando. Edu Ferreira, é legal essa compra e venda aqui no Brasil? Ela não é regulamentada, então a discussão de legalidade ela é complexa. Ela não seria sob uma ótica só nacional, mas como o Bitcoin é uma discussão global, você em alguma instância pode dizer, eu estou negociando fora do Brasil. Então é uma discussão que está nas... Mas pode ser... Pode. A pessoa pode fazer essa transação sem ter... Consequências penais, por exemplo, pode. A Patrícia, ela pergunta, né? E como é que se faz na prática para aplicar e resgatar uma quantia de R$10.000? Eu compro com um cartão de crédito? Como que eu resgato? Bom, já foi exatamente o exemplo que o professor deu, foi explicado. Você entrando no Google, na internet, você vai encontrar um caminho e vai pagar com o seu cartão de crédito. Pode ser que possa pagar com outros meios também, mas é o mais usual, tá? Nós prometemos aqui mostrar, né, como que as pessoas estão ganhando dinheiro com isso. Vou chamar aqui uma reportagem mostrando que $1.000 viraram 10.000, que viraram 50.000, depois 100.000 e que agora já ultrapassam $1 milhão. Tudo a partir de um investimento em bitcoins feito por um menino de 15 anos. Quando completou 12 anos, Eric Finman ganhou $1.000 de presente da avó. Fez um investimento certeiro em bitcoins, uma espécie de moeda virtual. Em 1 ano e meio, as aplicações viraram $100.000. Com o dinheiro em mãos, o garoto pensou em uma maneira de ganhar seu primeiro milhão. Criou a própria empresa. Startup promissora, a companhia é uma plataforma online que conecta estudantes e professores por meio de videoconferências. Um tipo de escola virtual. Em 2015, ele decidiu vender a companhia por 300 bitcoins, que na época valiam em torno de $60.000. Pouco tempo depois, o jovem adquiriu mais 103 moedas, elevando o seu montante para 403 bitcoins, o que atualmente vale mais de $1.130.000. Eric conta o segredo. Na internet, você pode criar qualquer coisa, não importa a sua idade. Acho que vale de qualquer forma que fazer um alerta. Não significa que todo mundo que vai investir agora em Bitcoin vai da noite para o dia ficar milionário, né, Tevaldo? O momento é outro, tá? Aliás, em economia existem momentos estratégicos ou não. No início, realmente, poderia ocorrer fatos desses. Eu duvido que exista hoje a possibilidade de um crescimento tão exponencial como nós vimos no caso desse menino. Gostaria que o menino fosse eu. A única coisa. Eu sou muito mais conservador, principalmente conhecendo, não duvidando da tecnologia, mas à medida que a gente conhece, a gente vai ganhar uma confiança maior, mas para um uso normal das pessoas. Então, aqui agora, para as pessoas que estão nos assistindo, quando é que vale a pena investir? Nesse momento, vale a pena investir em Bitcoin? Vamos separar de duas formas. Se você quer transacionar, vale a pena sempre. É transformar e comprar alguma coisa numa loja que eventualmente aceite, como se fosse uma moeda normal. Então, essa loja aceita o Bitcoin, eu faço essa transação e faço a compra no momento. Recebe um produto. Para isso vale a pena. Bitcoin vale sempre a pena, como qualquer moeda. Para investir, no fundo, é uma questão de comparar com outras opções que você tem. Se você procura algo que tem um maior risco, mas ao mesmo tempo pode te dar um maior retorno e não tem uma outra opção comparável, é um ótimo investimento. Se por outro lado você
gosta, por exemplo, de investir na Bolsa de Valores, você pode eventualmente não investir no Bitcoin, porque você encontra ali um investimento com um pouco mais de risco comparado com a renda fixa. Então é muito mais uma decisão de portfólio do que isoladamente optar pelo ativo. Que cuidados tomar? Todo cuidado primeiro, eu acho que é fundamental, a gente não tocou num ponto que é o comportamento do usuário, que na internet fornece seus dados com muita facilidade, senha, informações confidenciais, e depois se queixa que os dados foram roubados e que ele foi vítima de qualquer tipo de fraude. 95% das fraudes que ocorrem em todo o sistema financeiro, principalmente atual da internet, decorrem da falta de atenção, de cuidado ou de informação do usuário. Então, os outros é que são muito mais tecnologicamente mais difíceis de ser. Mas o futuro aponta no sentido de que logo mais eu quero fazer uma compra, mas eu aceito moeda virtual? Sem dúvida alguma. Sem dúvida, isso vai ser mais rápido que talvez em 2 ou 3 anos você vai nos chamar aqui para a gente conferir algumas previsões. Maravilha, as pessoas aqui estão elogiando muito a nossa conversa de hoje, dizendo que cada dia é um tema diferente, esse é o nosso desafio mesmo. Muito obrigada pela aula de hoje e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você, bom fim de semana.